Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais numa live. Vamos transmitir ao vivo aqui também. Boa noite, Sônia. Tudo bem? Estamos aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Oi, Gabriele. Boa noite. Como vão todos? Estamos fazendo uma experiência, estamos aqui no Facebook também. Vamos ver se funciona essa tecnologia toda. Esperar mais uns minutinhos para mais gente entrar, para a gente começar a conversar sobre um assunto bem interessante e que as pessoas não estão levando muito a sério. E é muito importante a gente saber de algumas coisas para não sofrer, né? Boa noite, Maura. Boa noite, Rosane. Todos bem, Ana? Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho, esperar as pessoas chegarem. Hoje está um friozinho bom, né? Amanhã começa o inverno. Termina-se um ciclo e começa um novo ciclo. Um ciclo de mais 3 meses. E vamos que vamos, né? Sérgio, boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho. São 9 horas. Boa noite, Edson. Ederson. Será que Umbanda faz milagre? É isso que a gente vai conversar hoje. Tem muita gente acreditando que Umbanda faz milagre, mas não é muito assim que acontece, né? A gente precisa conhecer um pouco mais essa religião para poder entender como que ela pode ajudar a gente. E eu sempre digo que a Umbanda não é simplesmente só ritual, só liturgia, só oferendas, só trabalhos espirituais. Ela tem uma função muito mais importante na nossa vida. E isso faz com que a gente consiga transformar a nossa vida. Se você pegar os ensinamentos que a Umbanda passa através de seus guias, seus orixás, se pegar os fundamentos da Umbanda, você consegue entender que a Umbanda ela é muito mais profunda do que a gente está acostumado a ver. E eu queria conversar hoje sobre esse negócio de milagre, porque as pessoas acham que a Umbanda faz milagre. Mas, como eu já disse, nenhuma religião faz milagre. O milagre, quem opera somos nós. Nós fazemos o milagre. Nós que realizamos aquele milagre que a gente sempre está esperando. Não é a religião, nem a Umbanda, nem religião nenhuma. Eu vejo pessoas em busca de uma macumba poderosa, de um trabalho espiritual poderoso, aonde, boa noite, Gabi, aonde a gente busca uma solução rápida para os nossos problemas. Só que os nossos problemas não começaram agora. A gente já vem trabalhando nesses problemas há muito tempo. E a gente não vai conseguir resolver da noite para o dia. Boa noite, Rodrigo. Bom te ver aqui. Então, assim, eu tenho visto pessoas se aventurando em trabalhos espirituais que oferecem isso ou aquilo e acabam se caindo em uma armadilha que vai se machucar muito mais. Então não adianta eu querer achar uma solução rápida para os meus problemas se eu não quero mudar.
E eu preciso mudar. O que a gente vai alcançar vai depender da gente. A gente precisa mudar a nossa forma de encarar a vida, de enxergar a vida. A gente está levando uma vida muito acelerada. A gente quer os negócios para ontem. E não vai acontecer assim. Enquanto a gente não resolver mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, pode fazer uma macumba que você quiser. Eu vejo gente procurando receita milagrosa na internet, macumba na internet, e acaba se prejudicando cada vez mais, porque você não sabe com o que você está mexendo. Existe um mundo espiritual, existe, que ele está aqui para nos ajudar, mas ele também nos cobra um preço caro, dependendo do que a gente fizer. As pessoas têm mania de demonizar o obsessor, tem mania de demonizar os guias espirituais, tem mania de demonizar os orixás da Umbanda ou do Candomblé, porque simplesmente não conhece. E aí o que acontece? Se você faz um acordo com um espírito que não está muito equilibrado, isso pode te prejudicar. E a gente tem essa mania de querer uma solução rápida para as coisas, sabe? A gente não quer aprender a olhar para dentro, a gente se conhecer. A Umbanda nos ensina que quando a gente se conhece, a gente aumenta a nossa resiliência, aumenta a nossa paciência para que as coisas aconteçam na hora que tem que acontecer. A Umbanda nos ensina que quando a gente se conhece, a gente torna a nossa vida mais leve, porque a gente começa a se compreender, a entender nossos limites, a entender como a gente funciona. E isso é um negócio muito primordial hoje para a gente. Eu digo sempre que a gente está trocando pneu com um carro em andamento. O carro está andando e a gente está trocando pneu porque a gente está com medo de parar e alguém passar por cima. E a gente precisa desacelerar. A gente precisa começar a olhar mais para a gente. A gente pega o celular de manhã e vai rodando para cima. E eles já fazem esse esquema de uma rolagem infinita que você nunca vai chegar no fim. Porque ele acaba te prendendo. E ali ele vai te jogando informações, vai te jogando propagandas para você ir consumindo aquele conteúdo todo. E a gente está muito preocupado em olhar para fora só. A gente busca um milagre lá fora, a gente busca a solução das nossas vidas lá fora e a solução está dentro da gente. Então, dizer que a Umbanda realiza milagre é uma grande mentira. Porque nós realizamos o nosso milagre. Se vocês lembrarem, nós somos uma centelha divina. Então, a gente é um fragmento de Deus, é um pedacinho de Deus. E se a gente é um pedacinho de Deus, a gente também tem condições de fazer milagres. E o milagre que a gente quer é a gente que vai resolver. Quer ver uma coisa? Quando a gente vai num terreiro de Umbanda e a gente vai com um problema específico, porque 95% das pessoas que vão no terreiro de Umbanda, eles vão com uma dor e eles querem solucionar essa dor. E a gente senta na frente de uma entidade e expõe nossa dor e ela passa tudo o que a gente precisa fazer. Se a gente sair de lá e não mudar a nossa forma de pensamento, ou não começar a prestar atenção no que as entidades estão falando, a gente não vai conseguir mudar. E aí realmente a Umbanda não vai servir para ninguém. Tem casos de que você chega no terreiro para fazer uma limpeza espiritual porque você está achando que está sendo obsediado. Se você não mudar tua forma de pensar, tua forma de agir, a hora que você sair do terreiro, quem estava te acompanhando vai continuar te acompanhando. Então a gente precisa mudar a forma de pensar, começar a usar o que os nossos pretos velhos dizem, que a gente precisa ter fé, sabe? E não só a fé em Deus, fé nos orixás, fé nos guias, fé na gente, acreditar que a gente é capaz. Sabe? Não adianta a gente querer fazer uma macumba caçada na internet para arrumar emprego se a gente não quer se especializar, se a gente não quer ir buscar. Não existe
macumba que vai resolver nossos problemas sem a gente tem que fazer nada. Senão o pai de santo estava feito. Fazia uma macumba poderosa, sentava no sofá e ficava assistindo Netflix, maratonando série, porque as coisas iam resolver sozinho. E a Umbanda não faz pela gente. Ela nos ajuda. A gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Quando a gente procura fazer um trabalho espiritual, e o trabalho espiritual ele funciona, ele serve bastante, mas ele só nos ajuda a criar um ambiente para que a gente faça o que a gente precisa fazer. Quando a gente pede para Exu abrir nosso caminho, ele abre o nosso caminho, mas a gente tem que caminhar. Ele não vai pegar a gente no colo e carregar e levar. A gente precisa caminhar. Quando a gente faz uma oferenda para algum, para que abra nossos caminhos, que ele vai abrir, ele vai nos ajudar. Mas vai nos ajudar a gente se ajudar. A gente precisa fazer a nossa parte. Então não existe milagre dentro de religião nenhuma. Existe sim uma ajuda espiritual para que a gente cumpra e faça aquilo que a gente precisa fazer. Caso contrário, não vai acontecer nada. E a gente vai ficar sofrendo sempre, vai se frustrar. A gente procura uma magia para relacionamento, mas a gente não quer aprender a se amar. A gente procura uma magia para prosperar na vida, mas continua procrastinando. Então, não existe milagre. Não existe milagre na Umbanda, no catolicismo, nos neopentecostais, nos protestantes. Não existe. O milagre quem opera é a gente. Então a gente tem que começar a prestar mais atenção no que as religiões, e aí eu vou falar especificamente da Umbanda, o que ela traz para a gente de informação. Quando eu digo que o Preto Velho fala para a gente ter paciência e resiliência, a resiliência é para que a gente não desista no primeiro momento. Aparece o primeiro obstáculo, a gente desiste e abandona tudo. A paciência é que toda cura, toda solução de um problema, ela tem que passar por um processo. E todo processo tem etapas. Tem início, meio e fim. E a gente tem que ter paciência para passar por todas essas etapas para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Então não adianta a gente querer caçar na internet ou buscar papeizinhos colados em poste para solucionar nosso problema rápido, porque isso não vai acontecer. Uma sugestão que eu dou assim, você acha que precisa fazer um trabalho espiritual? Beleza. Procura algum terreiro ou algum dirigente espiritual que seja da sua confiança e peça para ele te ajudar. Ou senta na frente de um guia espiritual que você tem confiança e peça para ele te ajudar. Mas ele só vai te ajudar, ele não vai fazer por você. Então não adianta a gente ficar buscando soluções milagrosas para resolver os problemas que nós mesmos criamos. E aí é engraçado porque sabe qual é o maior inimigo que a gente tem na nossa vida? Somos nós mesmos. Somos nós os nossos maiores inimigos. Nós que nos sabotamos, nós que nos prejudicamos, nós que procrastinamos o que a gente precisa fazer. Sabe? Então a gente precisa compreender que a gente precisa fazer a nossa parte. Tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer a pergunta escrita aqui que eu respondo. Eu paro e respondo as perguntas que vierem, tá? Fiquem bem tranquilos. Então, assim, eu quero dizer que a gente precisa começar a olhar com mais carinho para a pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente. A gente tem mania de só olhar para o outro e nunca olha para a gente. E é engraçado porque eu já falei isso uma vez e vou repetir aqui porque eu acho muito interessante uma fala do... Eu tenho um problema sério com nomes, para lembrar o nome de pessoas. Mas tem um professor que uma vez disse que, felizmente ou infelizmente, a gente vai viver com a gente pro resto da vida. E por que a gente não se encantar por nós mesmos? Nos apaixonar por nós mesmos? Porque se a gente não fizer isso, a gente vai ser um mero espectador da nossa vida.
A gente vai ver a nossa vida indo para onde as pessoas acharem que a gente tem que ir. Então está na hora da gente assumir o controle da nossa vida. A gente reclama, mas não faz nada para mudar. Tem gente que diz assim, eu faço tudo certinho e minha vida não vai para frente. Mas será que é certinho mesmo? Se a gente sempre faz as mesmas coisas, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Se a gente ficar buscando uma macumba milagrosa, uma receita milagrosa, uma pílula milagrosa para mudar a nossa vida, ela não vai acontecer porque a gente não está mudando nada. A gente está esperando que alguma coisa aconteça, que caia do céu. E nos meus livros eu digo que a única coisa que cai do céu é chuva e cocô de passarinho. Então a gente precisa mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, começar a compreender, para um bandista que vai ao terreiro, começar a prestar atenção nos fundamentos, nos ensinamentos que os guias nos passam, em vez de ficar transformando a Umbanda num grande balcão de milagres. As pessoas hoje transformaram a Umbanda num grande balcão de milagres. Então, se eu não consigo resolver meu problema, eu vou para Macumba, eu vou para Umbanda. Eu vou lá na Umbanda, vou pedir uma solução para a minha vida, vou resolver meu problema e seja o que Deus quiser. E não é assim que funciona. A gente precisa compreender que os trabalhos espirituais ajudam muito, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Senão a gente vai continuar patinando. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E essa zona de conforto, nem sempre ela é confortável. Ela pode parecer, no princípio, quentinha, tranquila, sabe, com uma rotina já estabelecida, mas ela não faz a gente crescer, ela não deixa a gente ir para frente. E se você prestar atenção no que os caboclos dizem, que Exu diz, que os pretos velhos, os boiadeiros, todos os guias da Umbanda dizem para a gente, é justamente isso. A gente começar a prestar mais atenção na gente, para a gente poder conseguir seguir em frente. A paciência do preto velho, a resiliência do preto velho, a força do caboclo. E a gente também não pode esquecer a alegria dos hereis, que são entidades que dificilmente hoje vêm para o terreiro, porque as pessoas não querem, aprisionaram suas crianças, e aí seus hereis estão aprisionados também. E a gente precisa trazer um pouco dessa felicidade da nossa criança interior, do herei que tem dentro da gente, para nos ajudar a tornar a vida mais, não tão dura, não tão séria. A gente precisa começar a compreender tudo que a Umbanda quer mostrar para a gente. E a Umbanda é uma religião maravilhosa, ela é capaz de transformar a nossa vida. Mas ela não vai transformar numa magia, através de uma magia. Ela vai nos ajudar a nós transformarmos a nossa vida. Porque nós somos capazes. Nós temos todas as ferramentas necessárias para a gente conseguir alcançar tudo que a gente quer. Basta a gente querer. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas dá trabalho também ir para a academia às 7 horas da manhã, para ficar com o corpo sarado. Dá trabalho você entrar numa faculdade e estudar 4, 5 anos para se formar numa coisa que você não sabe nem se vai conseguir arrumar emprego. Tudo dá trabalho. E o trabalho, ele vem para a gente talvez valorizar um pouco mais. E se você for pegar trabalho e sucesso, o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa buscar aquilo que a gente quer. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. E se a gente está fazendo sempre a mesma coisa e não está dando os resultados que a gente quer, a gente precisa mudar. Eu mesmo fiz isso. Para mim, era um parto eu estar aqui na frente das câmeras, falando, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo de rejeição. E aí um belo dia eu falei assim, quem quiser me ouvir, que me ouça. Quem não quiser me ouvir, paciência. Eu não estou mais preocupado com o que os outros pensam de mim. Eu estou preocupado com o que eu penso de mim, o que eu acredito em mim. Porque a gente acaba deixando de fazer as coisas porque a gente acha que os outros não vão gostar. A gente não faz as coisas que a gente gosta de fazer porque a gente tem medo de ser rejeitado.
E desde pequeno a gente colocou essa máscara da aceitação e aí fica fazendo coisas para ser aceito. Tem uma historinha, eu não sei se já contei aqui, mas a mãe ia sair e tinha um pote de biscoito na prateleira da cozinha e a mãe falou pro filho, ó, não coma biscoito, porque senão depois você não almoça. Depois do almoço eu te dou biscoito. E a mãe saiu, ou bolacha, se vocês preferirem. E aí a mãe saiu. E aí, quando a mãe voltou, a mãe perguntou pro filho, você comeu bolacha? E a criança falou assim, não tinha como ela mentir, ela estava toda suja de bolacha, estava faltando bolacha no vidro, no pote, e ela disse, comi bolacha. E ela brigou com o filho. E aí, passou uns dias e a mãe saiu de novo e a mãe falou, deu a mesma recomendação. Ó, não coma bolacha, porque senão você não vai almoçar e tal. E a criança olhou pro pote e falou assim, como, não como, comeu. Só que dessa vez, ela se limpou e cuidou para que as bolachas estivessem numa posição que não mostrasse que tinham sido comidas. E quando a mãe chegou, a mãe perguntou para o menino, você comeu bolacha? O menino falou assim, não comi bolacha. E a mãe deu carinho. E é isso que a gente faz. A gente acaba nos omitindo ou criando um personagem na nossa vida para a gente poder ser aceito. E a gente coloca a máscara da aceitação, com medo da rejeição. E a gente precisa começar a olhar mais para a gente e ver o quanto de potencial que a gente tem. E a gente é capaz de resolver tudo na nossa vida. A gente tem medo? Tem. Tem preguiça às vezes? Tem preguiça. Mas a gente precisa fazer, porque ninguém vai fazer pela gente. Nós somos os gestores das nossas dores e só nós conseguimos resolvê-las. A gente pode ter ajuda de entidades, de trabalhos espirituais, através de oferendas, a gente vai ter ajuda, mas não vai resolver o nosso problema. Não adianta eu sair e jogar no Google macumba para arrumar emprego. Vai aparecer um monte, mas quem garante que você está fazendo o negócio certo? Quem garante que isso não vai te trazer uma frustração? E outra coisa, por mais que não traga frustração, se você não fizer a tua parte também, não vai acontecer nada. A gente precisa começar a olhar, primeiro, para a Umbanda como um meio da gente se conectar com a nossa essência. E quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente se conecta a Deus. Porque, como eu disse no começo da live, nós somos uma centelha divina. Então, se a gente se conecta com a gente se conecta automaticamente com Deus. Mas não é uma conexão assim, da boca para fora. É uma conexão profunda, é olhar mesmo para você. É você começar a prestar atenção como que você funciona diante de cada evento que acontece na sua vida. E saber você controlar isso, administrar isso. É botar a tua inteligência emocional para trabalhar junto com a tua inteligência racional, que trabalha junto com a tua inteligência espiritual. A gente precisa começar a parar e começar a prestar atenção na gente, para ver o que incomoda a gente. Quantas vezes a gente acaba indo em algum lugar meio contrariado, porque se eu não for, eu vou, a próxima vez não me chamam, ou se eu não for, as pessoas vão deixar de gostar de mim, sabe? E aí você acaba se sujeitando à prioridade dos outros e não às suas. A gente precisa realmente começar a olhar mais para a gente. Usar a religião ou a espiritualidade, você não precisa, para você desenvolver a tua espiritualidade, você não precisa estar numa religião formal. Você pode cultuar a tua espiritualidade na arte, na música, no caminhar, olhando a natureza, fazendo yoga ou meditação. Não necessariamente você precisa participar de um ritual religioso. Claro que o ritual religioso ele ajuda bastante, porque você está ali focando. E aí, uma coisa que eu digo para um umbandista, e um umbandista médium de terreiro, médium de uma corrente mediúnica, é que a gente precisa, para começar a prestar atenção nas maravilhas que a Umbanda pode nos oferecer, começar a olhar desacelerar um pouquinho. Sabe? A gente precisa começar a não levar aquela vida acelerada para dentro dos terreiros. A gente precisa compreender
que a gente precisa ter um momento só nosso e de relaxar e de prestar atenção na gente e parar só de olhar para fora. É importante que a gente compreenda que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. Não que as outras pessoas não sejam. Não que minha esposa não seja importante na minha vida, não que minha filha não seja importante na minha vida. São muito importantes. Mas eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não estiver bem, como que eu vou poder ajudá-las? Se eu não me amar, como que eu vou amar minha esposa? Como que eu vou amar minha filha? Eu não consigo. Eu não sei o que é amar, porque eu não sei me amar. Então a gente precisa começar realmente a olhar com mais carinho para a gente e acreditar que a gente consegue qualquer coisa. A gente tem mania de esperar o melhor momento ou esperar ter uma qualidade melhor para poder começar e acaba adiando os nossos começos e o tempo vai passando. A gente tem que começar com o que a gente tem e fazer o melhor com o que a gente tem enquanto a gente não tem coisa melhor. A gente acha que é imortal e que vai durar pro resto da vida e o tempo vai passando e o cabelo vai caindo, a barba vai ficando branca e a gente vai deixando de fazer as coisas. E eu já fiz muito disso. Eu já me negligenciei demais. Eu já me rejeitei demais. Já fui egoísta comigo, me deixando de lado e acreditando mais nos outros do que em mim. Os outros sempre eram capazes. E eu não adianta eu tentar porque não vai dar certo. Como que não vai dar certo? Se ele conseguiu, eu também consigo. O mais importante do que você ter um dom é você ter uma consistência. Você treinar, você ter uma constância. Você pega um atleta olímpico, um atleta de futebol, nem todos têm o dom como o Pelé tinha, como o Garrincha tinha, mas eles treinam e eles conseguem ter uma qualidade muito forte, muito boa. Então, o mais importante que dom, você ter o dom de fazer uma coisa ou não, é você treinar, é você se dedicar, é você ter constância, ter consistência, ter resiliência para não desistir no primeiro momento e ter paciência para cumprir todas as etapas do processo. Porque quando a gente não cumpre as etapas do processo, fica até um processo falho. E aí não vai dar certo. E isso frustra. Oi, Daniel, tudo bem? Janaína, Lucas. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Ninguém está a fim de conversar comigo hoje, só me ouvir? Então a gente precisa olhar para as religiões não como um balcão de milagres ou uma imobiliária para vender um pedacinho do céu, porque isso não existe. As religiões surgiram para nos religar a Deus. Só que as pessoas acham que é só eu me religar a Deus. Mas na realidade, o real sentido da religião é a gente se religar com a gente mesmo, com a nossa essência, já que somos um fragmento de Deus. E é muito fácil a gente ser religioso dentro dos templos, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de um terreiro. A gente precisa levar a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade para fora, os nossos fundamentos. A Maura está dizendo aqui, muitos dirão que é sorte, mas até para ter sorte exige uma dose de trabalho. É verdade. Sorte é uma coisa que o preguiçoso fala de uma coisa que ele não fez. Então é muito fácil dizer assim, você teve sorte. Você não fez o que ele fez para chegar onde chegou. E a Ana está falando aqui também, não basta pedir, tem que fazer por merecer. Justamente esse fazer por merecer é você fazer a tua parte. Hoje eu estava até conversando com a Maura sobre esse negócio de sorte, que até para você ganhar na loteria você tem que desempenhar a tua parte, tem que fazer a tua parte, porque senão ninguém vai bater na tua porta
te oferecer um bilhete premiado que é só você ir, que não vai nem precisar ir no banco para retirar o dinheiro, que o pessoal vai trazer o dinheiro aqui para você. Para você tentar ganhar na Mega Sena, você vai ter que pensar nos números, ir até a lotérica, investir um dinheiro no jogo, conferir o jogo depois. Então, tudo você precisa colocar ação. E eu digo que a diferença de uma pessoa próspera para uma pessoa não próspera é o dom de colocar ação nos seus projetos. Eles pegam os projetos e colocam ação. Não adianta só colocar dinheiro, não adianta só colocar vontade, é colocar ação em tudo. A Rosane está falando assim, então o que ou como devo pedir ou conversar com uma entidade no terreiro? Qual a forma? Então, na realidade, o que acontece? A forma como você vai conversar é normal. É você chegar e expor o que você precisa. Expor a tua dor. O que você precisa é escutar. Escutar o que é te dito. E aceitar o que é te dito. Muitas vezes as pessoas vão para um terreiro se consultar e acabam não ouvindo o que as entidades falam, porque elas estão falando uma coisa que elas não queriam ouvir. As pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então a gente precisa só prestar... como você vai falar é o que vem do coração. Mas ouve e preste atenção no que é dito. Escute não só com seus ouvidos, mas com a sua alma. Sinta o que está sendo dito. Porque isso é mais importante do que você formular uma frase ou um pedido diferenciado. O mais importante é o que ele sabe o que você quer. O que você precisa é escutar e prestar atenção no que ele está te ensinando. E é engraçado porque esses ensinamentos, durante a consulta, não é só para o consulente. É para o médium incorporado, é para o Cambone, é para quem está participando daquela consulta. E é engraçado porque muitas vezes, quando você, para médio de toco principalmente, dá uma consulta para uma pessoa relacionada à parte profissional, você acaba dando outras consultas relacionadas ao mesmo assunto. E não é porque as pessoas estão pedindo só para saber sobre a parte profissional. É que você também precisa olhar para a tua parte profissional para ver se está tudo em ordem, o que você precisa ajeitar. A espiritualidade é natural e do homem, e temos que voltar à sua essência. A gente precisa voltar à nossa essência. A gente se desconectou com a gente mesmo. A gente, quando era pequeno, a gente tinha um brilho no olhar. A gente achava tudo fácil, tudo possível. E a gente apagou esse brilho. Porque a sociedade nos impõe uma correria, um aceleramento na nossa vida, porque a gente tem que ser próspero, a gente tem que conseguir tudo, a gente tem que correr atrás, tem que pagar boleto, tem que trabalhar, e a gente abandonou no meio do caminho essa criança, mais para proteger ela do que abandono mesmo. Ao que antes era mais natural e louvável, o coração serve somente para bater e sentir. A Zane fez uma pergunta que eu também tenho dúvida. Como pedir e escutar? Às vezes ficamos em dúvida. Na realidade, o que acontece? A gente, quando a gente pergunta, sendo na frente de uma entidade para perguntar alguma coisa, a gente já sabe, teoricamente, a resposta que a gente quer ouvir. Só que nem sempre a gente vai ouvir o que a gente gostaria de estar ouvindo. E a gente acaba não prestando atenção, fazendo ouvido de mercador. É como se o que a entidade falasse para a gente entrasse por aqui e saísse por aqui. Então a gente precisa começar a prestar atenção. A forma de perguntar é aquilo que eu disse. Põe para fora. Põe para fora sem preconceitos, sem culpas, sem julgamento. Põe para fora o que está te agoniando. Só que você tem que estar preparado para ouvir nem sempre aquilo que você gostaria de ouvir. Na realidade, não é o que você gostaria de ouvir, mas é o que você sabe que você precisa ouvir.
Muitas vezes todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. E a gente não faz porque não confia em você mesmo, ou você tem medo que o outro rejeite. Se eu ficasse naquele meu medo de vir para frente de uma câmera e passar e conversar com essas pessoas, eu nunca ia poder trazer o conhecimento que me fez transformar a minha vida. E tem transformado a minha vida a cada dia. E eu vou ser sincero, eu quando entrei na Umbanda, eu fui também em busca de um milagre. E a Maura não vai deixar eu mentir sozinho, vai mentir junto. Várias vezes a gente voltou da gira, a gente pensando o que a gente estava fazendo lá. Porque nossa vida não tinha mudado nada. E na época nem incorporar a gente incorporava. A gente estava fazendo o que lá? Mas eu digo que eu acho que eu só não desisti da Umbanda porque a Umbanda não desistiu de mim. E aí eu comecei a prestar atenção nas coisas que a Umbanda queria me mostrar. E muitas vezes a gente não presta atenção. E eu comecei a entender que tudo que ela queria era me ajudar e eu me ajudar. O que perguntar e como perguntar em meio à dor, porque no amor tudo vai, né? Na realidade, assim, isso me lembrou uma coisa que antigamente acontecia comigo. Eu era meio hipócrita comigo. E aí eu chegava na frente da entidade, entrava lá e falava assim: tudo bem, filho? Não, tudo bem. As coisas não estão indo uma maravilha, mas a gente vai levando, a gente vai lutando, vai. E não, estava doendo aqui dentro. E um belo dia eu cheguei na frente da entidade e falei assim, a entidade falou assim: como tá, filho? Tudo ruim, tudo uma porcaria. As coisas não caminham, eu não consigo ter sucesso na minha vida, tudo que eu começo não termino, ou tudo que eu começo não dá certo. Só que a partir do momento que eu falei aquilo, eu permiti que ele me dissesse o que eu precisava ouvir. E eu ouvi tudo que eu precisava ouvir. Algumas vezes eu não prestei muita atenção e saí meio indignado com as respostas que não me serviram para nada, porque eu disse assim: pô, não entendi. Não entendi porque eu não quis entender. E a gente tem, quando a gente senta e a gente tem uma dor, a gente tem que botar essa dor para fora. Porque a gente fica cheio de dedos para expor a nossa dor. E se a gente foi ali para resolver nossa dor, e eles estão ali para nos ajudar a gente resolver a nossa dor, a gente tem que entregar o coração. Agora, se você não confia no médium que está ali, não confia na entidade que está ali, então você está no lugar errado. E aí você, se você confia, se você está ali, então abre o teu coração. As pessoas têm mania de sentar na frente da entidade e dizer assim: meu pai, minha vida não está legal. Por que não está legal? Eles não são adivinhos. Eles não estão ali só olhando para o teu dia a dia. Eles precisam que você passe para eles a energia que está dentro de você, o sentimento que está dentro de você, para eles poderem compreender. E não é só o falar, mas é a energia, a emoção que você coloca nesse falar que vai ajudar eles a compreenderem como que eles podem te ajudar. A Raquel está falando assim: as respostas vêm como metáforas e muitas pessoas não entendem, que precisam refletir e pensar. Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Às vezes a gente não está preparado para ouvir, ou então não está disposto a ouvir, e aí realmente a gente não compreende. E a gente só vai compreender a hora no momento certo, ou quando a gente acalmar a nossa mente, nosso coração, para poder compreender o que é dito. A Maura está dizendo aqui que precisamos aprender a agradecer mais que pedir. A gente tem o costume de achar que que o que temos nunca é bom o suficiente, de que a vida do outro é sempre melhor que a nossa. Isso também é uma grande verdade. E
As entidades dizem para a gente trabalhar a gratidão. A gente precisa agradecer. Mas assim, agradecer, só dizer assim, ah, obrigado meu pai por isso, não vai mudar nada. Isso não é gratidão. A gratidão, ela tem que vir aqui de dentro. É você mostrar que você realmente é grato. Sabe? Que você realmente está agradecido pela aquela bênção, por menor que seja ela, por menor que seja essa gratidão. Deixa eu só ver aqui. Então a gente precisa aprender a agradecer. E um exercício bom para você começar a agradecer, e a gratidão é um negócio, tem uma energia maravilhosa, porque a hora que você começa a botar no papel coisas que você são louváveis ou são merecedoras de gratidão, isso já vai mudando a tua energia, porque você vai lembrando das tuas conquistas, por menor que seja. A gente não agradece por estar vivo, por estar com saúde. Só que a hora que a gente fica doente, a gente, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero ficar com saúde. A gente só lembra quando está sofrendo. A gente precisa aprender a agradecer. E agradecer de verdade. Por menor que seja. Por mais que a nossa vida esteja ladeira abaixo, ela podia estar bem pior. E não está, então vamos agradecer. Porque quando a gente agradece, a gente se credencia para receber mais. Agora, se a gente não agradece, a gente não vai receber mais. A Ana disse aqui, muitas pessoas querem respostas diretas e, na realidade, as entidades indicam o caminho. Todas as respostas estão dentro de nós. Isso é verdade, Ana. As nossas respostas, a solução dos nossos problemas, as nossas respostas estão dentro de nós. E muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não quer fazer. Porque dói, porque é cansativo, porque é trabalhoso. Mas a gente precisa fazer. Não é... Sul Serviços diz assim, boa Flávio, não são adivinhos. Sem mencionar que um ego dando... Um ego dando porque e como se aquela entidade. Na realidade, a gente precisa deixar um pouco, já que ela falou do ego, a gente precisa deixar um pouco a nossa vaidade, o nosso ego um pouco de lado, sabe? E a gente precisa ser um pouco mais humilde, para a gente poder compreender o que passa para a gente. E é engraçado porque, eu quero deixar bem claro, humildade não é a mesma coisa que subserviência. Tá? Humildade não quer dizer a gente dobrar os joelhos e deixar as pessoas montarem na gente. Humildade não tem nada a ver com a gente levar uma vida muito simples, muito simplória, tá? e não lutar pelo que a gente deseja. Humildade tem a ver em você ter empatia pelas pessoas, em se colocar no lugar da pessoa. É você tratar as pessoas de igual, independente da classe social, da cor de pele, da sexualidade, de tudo. Nós somos todos iguais. Então, humildade é você, quando você se imbui da humildade e começa a usar essa humildade a teu favor, você começa a compreender as coisas mais fáceis. Quando você desperta a tua espiritualidade, você consegue compreender o teu mundo interno e o teu mundo externo. A gente deu uma engessada na nossa consciência, a gente precisa despertar a nossa consciência. Parece que a gente está vivendo num sonho lúdico, que a gente só quer ver o que as nossas crenças estão mostrando. É como se a gente botasse aqui na frente da gente um monte de filtro, e a gente só vai enxergar através desses filtros. Então, se a gente é uma pessoa pessimista, uma pessoa que só vê desgraça, a gente só vai ver desgraça. Quando a gente começa a tirar os filtros, começa a se conhecer e começa a nos achar capazes de fazer as coisas, a gente tira um monte de filtro, a gente começa a enxergar as coisas diferentes. A gente precisa começar a nos conhecer. E aí, mais uma vez eu digo, a Umbanda nos ajuda, nos ensina, e nos ajuda nessa jornada interna, que é olhar um pouquinho para a gente.
Isso não quer dizer que a gente não possa olhar para o mundo lá fora. A gente tem que olhar para o mundo lá fora. Mas não só para o mundo lá fora. A gente tem que olhar para dentro da gente. Se a gente busca uma vida próspera. E não digo só uma prosperidade financeira, não. Porque eu considero que a prosperidade financeira é só uma consequência. O que a gente precisa é ter uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Maura diz assim, precisamos aprender a perdoar também. Isso é grande verdade, Maura. Precisamos aprender a perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente sofre mais do que a pessoa em questão, quando é com o outro. A gente precisa aprender a nos perdoar, a trabalhar o auto-perdão. Porque a gente acaba se culpando, desculpe, por não fazer alguma coisa ou por ter feito uma escolha errada, mas a hora que a gente escolheu era a opção que a gente tinha. E ninguém escolhe uma coisa para que a coisa aconteça errada. Toda escolha tem o intuito de um resultado positivo, mas nem sempre isso acontece. Então a gente precisa aprender a perdoar o próximo e a nos perdoar. Quando a gente perdoa o próximo, isso não quer dizer que quando a gente perdoa o próximo vai voltar a ser nosso melhor amigo ou vai conviver na nossa casa. Não. Quando a gente perdoa o próximo, e é um perdão também que vem do coração com sentimento, não um perdão da boca para fora, a gente se liberta. Porque quando a gente guarda mágoa ou rancor de alguém, a gente cria uma conexão energética entre você e a pessoa. E tudo que vai, volta. E às vezes a pessoa nem lembra de você, nem está sofrendo por você, e só você está sofrendo. Então está na hora de começar a perdoar e compreender o outro, que o que ele fez foi tentando acertar. Fez errado, isso é um problema dele, não é um problema seu. Você fez a sua parte, você fez o que você podia, e a pessoa, se ela não pode, paciência. Então a gente precisa aprender a perdoar e se perdoar também. A gente não tem competência para julgar ninguém, nem se auto-julgar. Então não adianta a gente impor culpas em cima da gente, de escolhas erradas, porque as escolhas não definem quem somos. Então a gente precisa compreender que todas as escolhas que a gente fez foram escolhas que a gente tentou acertar. Ninguém escolhe uma coisa pensando em errar. Então a gente precisa aprender a se perdoar. Precisa aprender a perdoar o próximo. E quando você perdoa o próximo, é como se você estivesse tirando 2 toneladas das tuas costas. Quando você se perdoa, você tira um peso enorme das tuas costas. E começa as coisas a ficarem mais leves, mais tranquilas. Então a gente precisa aprender que o perdão é mais um processo interno do que externo, como a Ana está falando aqui. Mas ele tem que ser verdadeiro. Não adianta a gente querer perdoar só da boca para fora. Porque perdão é um sentimento. E se ele não vier carregado de sentimento, de emoção, não vai funcionar. Queria dar um abraço para o meu amigo Márcio, lá do Rio de Janeiro. Beijo grande, meu amigo. Então assim, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a ser grato pelo que a gente tem, por menor que seja o que a gente tenha. Ou que não seja o que a gente gostaria, mas é o que a gente tem. Então a gente tem que agradecer. A gente tem que aprender a nos perdoar pelos nossos erros, pelas nossas frustrações, pelas nossas falhas, porque isso não diz quem nós somos. E não adianta a gente ficar sofrendo. Como diziam antigamente, não adianta chorar em cima do leite derramado. E se uma pessoa te fez mal, você permitiu que ela fizesse. Porque nada na nossa vida acontece sem a nossa permissão. Seja uma permissão consciente ou inconsciente. Então a gente precisa aprender a perdoar, não para ser bonzinho com o outro ou ser superior ao outro, mas é para a gente se livrar dessa carga energética desnecessária. O Márcio diz assim, perdoar traz paz, e traz paz mesmo, traz tranquilidade. Então a gente precisa começar a olhar com mais carinho, olhar para a gente. Sabe?
até algo aparentemente ruim pode nos trazer alguns ensinamentos. Se a gente olhar para uma coisa ruim como uma coisa ruim, ela vai ser uma coisa ruim. Se a gente olhar para uma coisa ruim como aprendizado, ela vai nos ajudar a evoluir. Nem todo erro é para nos derrubar ou nos impedir de seguir em frente. Errar faz parte do processo. Thomas Edison tentou várias vezes criar a lâmpada e falhou várias vezes. E aí perguntaram para ele, por que você não desistiu? Porque eu não errei tantas vezes. Eu descobri várias maneiras de não se criar uma lâmpada elétrica. Então, assim, o erro faz parte do aprendizado. A gente precisa olhar para o erro como uma forma da gente ajustar o nosso caminho para poder virar acerto. Agora, se a gente olhar para o erro como um problema, como uma dor, como uma coisa ruim, vai ser uma dor, vai ser uma coisa ruim, vai ser um problema. Então, o erro não é só para nos derrubar. Os obstáculos não são para impedir da gente seguir em frente. Muitas vezes, a gente está caminhando, surge um obstáculo, e esse obstáculo ele serve só para a gente aprender a ser flexível e para poder contornar o obstáculo. Se você pegar um rio, ele vem tranquilo, de repente tem uma grande pedra no meio do rio. O rio não para, senta e fica chorando. Ele dá um jeito de passar pela pedra e seguir o fluxo dele. E a vida é um rio. E é um rio em dois motivos, porque primeiro a gente precisa ser flexível e seguir o fluxo. E aquela água que passou aqui não vai mais passar aqui. Então a gente tem que sempre olhar para frente, olhar para o hoje e não ficar preso lá atrás. Boa noite. A Brenda está falando assim, como tirar um aprendizado de uma coisa ruim que te machucou muito? Não olhar ela como uma coisa ruim. Olhar ela como uma forma de você evitar que aconteça no futuro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, eu estou na rua com meu celular na mão e vem um ladrão e rouba meu celular. E eu vou dizer, puxa vida, roubaram meu celular e agora tinha tanta coisa lá dentro, agora estou sem celular, não tenho dinheiro para comprar celular. Só vai doer. Agora, se a gente olhar isso como que vacilo, né? Eu sei que tem roubo de celular, que está sempre alguém à espreita para roubar o celular e eu dei essa bobeira. A próxima vez eu não vou dar essa bobeira. E aí você aprende com uma coisa ruim ou um erro. Isso foi só um exemplo meio ridículo, mas é um exemplo que a gente pode levar para qualquer coisa na nossa vida. As coisas ruins que acontecem na nossa vida, se a gente ficar sofrendo com elas, ela só vai ser uma dor, só vai machucar. Agora, se a gente usar aquilo como aprendizado, a gente para de sofrer. Existem duas coisas distintas, existem a dor e o sofrimento. A dor, ela passa, o sofrimento, ele é mais longo. Então a gente tem que transformar nossos sofrimentos em dor e aprender com ela, para que essa dor não fique machucando. Se eu passei por um momento difícil na minha vida, por alguma coisa, e eu aprendi com esse momento difícil, eu vou querer evitar esse momento difícil. Então eu vou fazer diferente do que eu vinha fazendo antes. Agora, se eu ficar olhando para ele só como uma dor, ele vai só machucar. E vai machucar cada vez mais. E por mais que chegue um momento que ele pare de machucar, em algum momento vai disparar um gatilho e a dor vai voltar. Então a gente precisa olhar para os nossos problemas, para os nossos erros como aprendizado. E se você pegar, mais uma vez voltando para a Umbanda, se você pegar o que as entidades falam para a gente, elas falam muito sobre isso. A gente prestar atenção nas coisas que acontecem na nossa vida. A gente prestar atenção para ver como a gente responde às coisas que acontecem na nossa vida. A gente começar a olhar com mais carinho para a gente se amar mais, para a gente poder amar o próximo. Que na Bíblia diz, a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Pô, mas se a gente não se amar, como que a gente vai amar alguém? Não tem como. Não tem como. Eu digo que a Umbanda
Eu já disse em outra live que a Umbanda tem 3 fundamentos principais, que é o amor, a humildade e a caridade. O amor não é só amor ao próximo, é o amor a você mesmo. É você olhar com carinho para você. A humildade não é você se dobrar e permitir que os outros montem em cima de você. É você tratar os outros de igual para igual. E a caridade não é esmola, é você ajudar o próximo a ele se ajudar. E a Umbanda trabalha a caridade justamente isso. Ela nos ajuda a gente se ajudar. A Maura falou que lembrou de uma fala de um personagem de uma novela. Tudo de ruim serve para a gente melhorar, ou algo assim. E é realmente. Se a gente olhar para o erro como um erro, vai ser um erro. Se a gente olhar para uma dor como uma dor, vai ser uma dor e vai se transformar em sofrimento. Basta a gente mudar a forma que a gente enxerga as coisas. Na PNL tem um negócio que diz que o mapa não é o território. E realmente, muitas vezes a gente enxerga o mundo através das nossas verdades, através das nossas crenças. E nem sempre as nossas crenças são crenças fortalecedoras, são crenças limitantes. E aí se a gente está vivendo num mundo interno onde a gente não consegue fazer nada, é só pessimismo, é só coisa ruim, a gente vai enxergar o mundo com essas lentes. Agora, se a gente se ama de verdade, a gente busca uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida, se a gente enxerga o mundo com uma beleza diferente, é isso que a gente vai ver. E muita culpa dessas lentes que a gente coloca na frente da gente são as mídias. Se você pegar um jornal hoje, qualquer jornal, de qualquer emissora, é boca de má notícia, é só desgraça. É só desgraça que a gente vê. Você não vê uma notícia boa. Não tem uma notícia boa, é só desgraça. E a gente acaba absorvendo aquilo. E aí você vê, teve assassinato, teve roubo, teve isso, e aí você começa a ficar naquela neura. Não vou mais sair, tem que olhar, não posso sair de casa porque vou ser assaltado, não posso ir, sabe? E você fica nessa neura, você começa a olhar o mundo com os filtros que você vai criando para você. E a Ana disse assim, não existe uma verdade absoluta, né? Não existe. Isso que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. É a minha verdade, é como eu enxergo. E eu não quero que você pegue isso para você como verdade absoluta. Eu quero que você pegue o que você achar interessante e crie sua própria verdade. Porque nós somos guiados através das nossas verdades. E a gente precisa criar essas verdades. Mas tem que ser verdades que façam a gente evoluir e não façam a gente paralisar. E uma das coisas que nos paralisa muito é o medo. E a gente transforma o medo onde ele deveria ser um grande professor em um grande monstro. E a gente acaba deixando de fazer as coisas por medo. Medo de rejeição, medo de errar, medo disso, medo daquilo. E aí, voltando para o assunto principal da live, que era a Umbanda não faz milagre, ela não faz milagre. A gente precisa fazer a nossa parte. Então eu vou pedir a todos que, se você quiser buscar uma ajuda espiritual para um problema na sua vida, procure alguém que você confie, que te traga essa segurança. E lembre-se que é uma ajuda, não é o fazer por você. Essa ajuda espiritual, ela vai te ajudar a você se ajudar. Ela vai criar um meio ambiente para que você possa resolver o seu problema. Ela não vai resolver o seu problema. Então não adianta sentar na frente de uma entidade ou fazer uma entrega ou fazer uma macumba, né, e esperar sentado que tudo se resolva, porque isso não vai acontecer. E cuidado onde você busca isso. A internet traz muita informação legal, muito conteúdo muito interessante, mas traz muita coisa ruim, muita coisa que não serve para nada. Buscar uma macumba na internet não dá. E mesmo assim, as coisas que você busca na internet, você tem que pesquisar em outras fontes diferentes para saber se aquilo é verdade ou não.
A gente está cheio de fake news. Então a gente precisa entender que o mundo espiritual existe, na minha concepção, para nos ajudar, para nos guiar. Se a gente tem a opção da escolha e a gente escolhe seguir um caminho diferente, a gente também vai ser responsável por esse caminho diferente. Eu disse na live passada que nem tudo é macumba, que realmente é isso. Isso se chama autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, se a gente fizer as escolhas que a gente fizer, a gente tem que estar ciente que nós vamos ser responsáveis por isso. É o famoso, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, se você vai buscar ajuda num lugar onde que você sabe que não vai te trazer ajuda nenhuma e pode até te prejudicar mais, você sabe que você vai ter que assumir as responsabilidades dos seus atos. Principalmente quando a gente afeta o livre-arbítrio de outra pessoa. Me veio agora aqui assim que quando a gente vai buscar um emprego numa empresa, eu queria muito trabalhar nessa empresa, mas essa empresa não tem vaga. E aí eu vou fazer um trabalho espiritual, uma macumba para poder conseguir um emprego ali. Com certeza, se a empresa não tem vaga, ela vai precisar demitir alguém para te contratar. E aí você vai estar fazendo um trabalho para prejudicar alguém, consciente ou inconscientemente. E uma pessoa que você nem sabe quem é. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente pede, prestar atenção de como a gente faz as coisas, prestar atenção no que é nos passado, para a gente poder não se arrepender depois. Eu acho que eu já falei muito até agora. Eu queria agradecer as pessoas que me ajudaram a tocar essa live até agora. Agradecer a todos aqui e dizer que para mim vocês são pessoas especiais, porque pessoas especiais estão sempre em busca de um conhecimento diferente, um conhecimento novo, que possa agregar na verdade de vocês e possa gerar em vocês um propósito de vida, porque todos nós temos um propósito. E quando a gente é guiado pelo nosso propósito, fica muito mais fácil as coisas. A gente sabe onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E como a gente vai fazer, isso surge. Eu queria agradecer do fundo do coração a todos vocês. Uma boa semana. E terça-feira que vem a gente se fala de novo num assunto bem interessante. Um beijo grande a todos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Beijo para minha irmã, que está aí. Para Ana, para Maura, para Rosane, para Brenda, para Cíntia, para o Márcio, para todos, para Nicole, para todos que estão aqui comigo e ficaram comigo até agora. Um beijo grande e uma boa semana para todos. Fiquem bem. Agora eu tenho que descobrir como que eu vou fazer aqui para não fazer besteira.